Olá, pessoal. Eu sou o professor Marcos Santos. Para mim é um prazer estar aqui dando continuidade a esse projeto das videoaulas, né, para o canal da Certa Odontologia. Eu sou professor dos cursos de implantodontia, né, Certa Odontologia, e nosso bate-papo hoje é para falar sobre seio maxilar. O professor Renato Aló já começou a conversar com vocês sobre seio maxilar. Na nossa primeira videoaula, nós da equipe decidimos assim dividir o tema em duas etapas para que pudesse ficar mais explicativo, né, e a gente não excedesse tanto os nossos 40, 50 minutos de aula. Então, o professor Renato falou sobre a técnica cirúrgica, sobre o material de enxertia, sobre tudo que diz respeito à técnica de levantamento de seio de maneira geral, e nessa segunda parte vamos abordar as complicações envolvidas no procedimento, como tentar evitar, quando é possível evitar, os tratamentos mais indicados para cada tipo de complicações e tentar passar para vocês um pouquinho de previsibilidade, né, que é o que todo mundo busca em qualquer tipo de procedimento cirúrgico. E na implantodontia não seria diferente. Para todo implantodontista, a Bíblia, né, de cabeceira de todo implantodontista já dizia que a cirurgia de elevação do assoalho do seio maxilar é um procedimento seguro e com alto índice de sucesso. E quando, mesmo tendo uma aula aí para falar de 40, 50 minutos só sobre complicações, a ideia é que no final desse bate-papo a gente realmente continue acreditando que a cirurgia de elevação do assoalho do seio maxilar é um procedimento sim seguro e com altos índices de sucesso. Nós vamos abordar as complicações envolvidas nas condições SE3 e SE4, não vamos comentar nada sobre as condições SE1 e SE2. O professor Renato Aló deixou a recomendação sobre a técnica de Summers, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, deixa lá os comentários no nosso canal para que a nossa equipe possa produzir os vídeos referentes às condições SE2. Dentro das condições SE3 e SE4, né, seria a indicação de acesso pela parede lateral, né, o acesso tradicional, chamado acesso à parede lateral, osteotomia da parede lateral do seio maxilar. E essa osteotomia, como um todo, a cirurgia como um todo, ela tem três grandes temáticas para serem discutidas no que diz respeito a complicações. Então, seriam as hemorragias, os problemas hemorrágicos, né, os sangramentos tanto transoperatórios quanto pós-operatórios também, as patologias sinusais, o que a gente pode discutir de patologias sinusais, e a perfuração da membrana sinusal. Já adianto que o tamanho aqui de perfuração da membrana sinusal ser bem maior do que hemorragias e patologias sinusais é proposital, né, para que a gente já comece a dar, dentro do nosso bate-papo, uma ênfase muito maior na possibilidade de evitar a perfuração, se é que isso é possível em todos os casos. Em alguns casos, quando não for possível evitar a perfuração dessa membrana, a ideia é propor, demonstrar as possibilidades de tratamento mais seguras e com um prognóstico mais interessante para esse procedimento. Bom, falando sobre complicações, eu acho que os fatores de risco devem ser atentamente discutidos, né? Então, esse é um artigo de 2019, né, da História e colaboradores, que saiu no Periodontology 2000, e esse artigo discute de maneira bem interessante os fatores de risco envolvidos na técnica de elevação do seio maxilar pelo acesso à parede lateral. E essa tabela é uma tabela extraída desse artigo, né? E ela mostra
algumas situações anatômicas envolvidas com o seio maxilar e traz as correlações clínicas, né, dessas condições anatômicas. Então, tem algumas situações descritas na tabela, nós vamos nos ater mais a essas 4 primeiras, né? A espessura da membrana, a angulação entre a parede vestibular e a parede palatina do seio maxilar, né? Como essa angulação interfere no sucesso, no prognóstico de sucesso da nossa cirurgia de elevação do suário maxilar, do seio maxilar. A vascularização, vamos discutir bastante sobre a importância de conhecer, né, e saber manejar as mais diversas complicações associadas ao processo vascular, né, do seio maxilar, e a presença de septos. Quando e como manejar a cirurgia de seio maxilar quando nós temos septos envolvidos, né? E a gente sabe que a prevalência desses septos não é pequena, né? Então é importante que saibamos manejar esse septo durante o procedimento. Falando especificamente sobre as hemorragias agora, dando um pouco mais de ênfase a esse processo. Nós temos nesse artigo de textório colaboradores ainda ressaltando a importância de conhecer a vascularização da região e preservar a vascularização da região, né? Não lesar as artérias envolvidas, não só para evitar um sangramento excessivo no processo, mas também para que a gente tenha um suprimento sanguíneo constante e eficiente no nosso novo enxerto, né? Então, a ideia geral de toda a cirurgia de levantamento de seio maxilar é a utilização de enxerto. E a gente sabe que toda utilização de enxerto requer, para que a técnica dê certo, requer uma boa vascularização na região, né? Então, saber evitar acidentes e rompimentos de artérias na cirurgia de seio maxilar melhora não só a segurança do procedimento, como também o resultado final da enxertia. Falando sobre anatomia vascular da região, a gente vê a artéria maxilar, né, emitindo seus prolongamentos, e um dos prolongamentos da artéria maxilar é a artéria alveolar superior posterior, que é a responsável pela irrigação sanguínea da área de interesse para o acesso da parede lateral do seio maxilar, né? E é com essa artéria que nós vamos ter que tomar o devido cuidado na hora da nossa cirurgia. Aqui o procedimento sendo realizado, né? Escolamento, retalho feito, escolamento realizado, retalho total, o osso aparecendo. E ao avaliar a estrutura óssea, é possível ver por transparência o trajeto da artéria alveolar posterior. Em toda a região, desde a parte posterior até a parte mais anterior do retalho, é possível ver o trajeto, né? Óbvio que a parede lateral, em alguns casos, ela é um pouquinho mais espessa, um pouquinho mais fina. Em casos onde a gente tenha uma condição de parede lateral muito fina, não é incomum conseguir visualizar o trajeto da artéria quando esse trajeto é percorrido de maneira intraóssea, né? Então, nesse caso aqui, foi possível visualizar e já era possível identificar isso na tomografia antes, mas no transoperatório foi possível identificar o trajeto dela, né? E quando é possível identificar o trajeto dela clinicamente, tudo se torna muito mais tranquilo, né? Aqui foi utilizada uma broca neurocirúrgica, uma não, duas, na verdade, né? Porque 2 acessos foram feitos de tamanhos diferentes, onde a artéria tinha um posicionamento mais baixo,
acesso com a broca neurocirúrgica, muito bem comentado já pelo professor Renato Alau na primeira aula, foi realizado com uma SLA de 4,5. E mais posterior, onde permitia o trajeto da artéria, ela está mais superiorizada aqui, foi possível utilizar uma broquinha um pouquinho maior. Essas duas osteotomias realizadas com broca neurocirúrgica é mais que suficiente para fazer a elevação da membrana e permitir a elevação do seio maxilar sem grandes riscos para essa artéria agora mais bem delimitada ali no desenho da esquerda, né? Então, sempre que possível, né, já deixando aqui a primeira recomendação, o sangramento é pequeno, algumas pessoas comentam, não, nossa recomendação é sempre fugir, sempre que possível desviar do trajeto da artéria, o procedimento vai ter um índice de sucesso muito mais elevado. A literatura, quando nós vamos visitar a literatura sobre esse tipo de discussão, né? Os artigos estão cada vez mais comuns e mais recorrentes na literatura no que diz respeito principalmente à parte tomográfica, né? As avaliações tomográficas e como que é possível identificar o percurso da artéria relacionado ao seio maxilar, tudo se modernizando, né? A visualização da artéria se torna cada vez mais fácil. Mas os artigos são antigos. Alguns artigos como esse de Rosano, dando cadáveres e com pigmentação, né, na parte vascular, né, dos cadáveres, já é possível determinar a íntima relação da artéria alveolar superior posterior em verde com a área de acesso para a cirurgia de levantamento de seio maxilar. Pensando em artigos mais modernos, artigos mais atuais, existem artigos demonstrando o posicionamento da artéria, demonstrando prevalência dela, né, demonstrando o diâmetro, os diâmetros possíveis, fazendo uma média, né, do que é encontrado, né? A gente vê aí muita literatura falando em 1 milímetro, 2, até 3 milímetros, alguns artigos 4 milímetros de diâmetro de artéria, né? Então, o sangramento de um vaso que tem aí 4 milímetros de calibre realmente já é um sangramento que preocupa a gente pelo transoperatório, né? Principalmente quando essas cirurgias são realizadas em ambiente ambulatorial, né, do consultório, é um pouquinho mais complicado de manejar esses tipos de sangramentos maiores, né? E esse artigo da direita mostra não só a prevalência, como o curso também da artéria, como ele pode ter as mais diversas relações, né, tanto com o processo alveolar como também com o seio maxilar, né? Mais para a parte de fora da parede lateral, mais para a parte de dentro, tangenciando a parede ou totalmente intraósseo, né? Então tem uma série de possibilidades. Aqui, só para ficar um pouquinho mais claro, né, o que pode ser feito, né, como o planejamento pode ser executado para que nós consigamos evitar aí, encontrar com essa artéria na hora de realizar a nossa osteotomia. Então, a partir da tomografia, na visão lateral, nós conseguimos medir a distância da artéria tanto para o soalho, do seio maxilar, ou para o processo alveolar. Nós conseguimos medir também o calibre da artéria, né, para saber se é mais risco ou menos risco. E aí fica bastante tranquilo para a gente planejar a nossa cirurgia da melhor maneira possível. Tanto quando for utilizado cirurgia comum, né, cirurgia à mão livre, digamos assim, como em casos onde a gente consegue fazer a cirurgia guiada, né? E aí é o melhor dos mundos, como nesse caso aqui, onde o
caso foi realizado em conjunto com o professor Diego Zimmermann. Eu estava planejando esse caso e falei, Diego, bom, tem uma artéria aqui e eu não estou confortável com a proximidade dessa artéria aqui para a instalação desses 2 implantes. Será que você consegue fazer um guia, você consegue produzir um guia cirúrgico para eu entrar nessa cirurgia com um pouco mais de tranquilidade? E sim, ele em 2 horinhas lá desenhou lá o guia cirúrgico, desenhou a anilha para também, já que está aí, já vai fazer o guia para o levantamento de seio, por que não fazer os 2 implantes também de maneira guiada, né, totalmente guiada, já que a gente tem um guia para fazer só a cirurgia de levantamento de seio maxilar, faz também um guia para instalar os 2 implantes, né? Então, está lá o implante posicionado da maneira que eu mais achei interessante, né? Posso mexer aqui na angulação, na inclinação, posso prever o quanto de enxerto eu vou utilizar, né? O quanto de material de enxerto, o quanto de implante eu vou precisar cobrir, né? A gente vê que o primeiro implante está quase todo dentro de osso basal, né? E a enxertia deveria ser mais preocupante na região do segundo implante. Então, aqui, guia produzido, guia sendo provado, né, vendo se as janelas de acesso de confirmação estão adaptadas direitinho, se tem que fazer algum ajuste. Nesse caso, não precisou de nenhum ajuste. A gente partiu para a incisão. Como a gente tem guia cirúrgico, como a gente tem certeza de tudo aquilo que está sendo realizado, né, da precisão dessa técnica, nós nem precisamos fazer relaxante. Então, aqui o acesso à incisão foi feita só em parte de gengiva livre, né? Preservando aí uma faixa de mucosa queratinizada, né? Preservando a gengiva inserida, que a gente sabe que lá na frente vai fazer uma diferença muito grande para o prognóstico desses implantes, né? Eles vão ser menos suscetíveis à periimplantite e a gente sabe que isso faz uma diferença muito grande lá na frente. Então, a osteotomia sendo realizada, né? Então, essa partezinha do guia que foi feita para o levantamento de seio tem exatamente o tamanho da broca neurocirúrgica, né? O Diego me deu um guia exatamente 4,5 e eu sabia que se eu estivesse encostando a minha broca neurocirúrgica posicionado direitinho ali no guia, eu poderia fazer a minha osteotomia com segurança, sabendo que eu estava longe, e sabendo que eu tinha uma margem de segurança muito grande para o tamanho, para o posicionamento da artéria lá em cima. Aqui eu vou passar rápido, né, a sequência de fresagem dos implantes e aqui o resultado final. É importante lembrar que o enxerto era basicamente nessa região desse implante aqui, né, e é interessante lembrar essa faixa de gengiva queratinizada, essa faixa de gengiva inserida, né, o que vai trazer um prognóstico bem interessante para o nosso caso. E aí, enxertia, preenchimento, tudo realizado, membraninha e foto antes da sutura, aí, uma sutura bem tranquila de ser realizada, um acesso mínimo, 4, 5 pontinhos aí nessa região, o paciente está pronto para ir para casa com o mínimo de trauma envolvido nesse procedimento. Aqui só uma visão do que foi realizado e o que foi planejado, para a gente ter a ideia de que a gente consegue realizar quase que com fidelidade total aí, né, o planejado. Bom, e o tratamento? Tratamento de hemorragia, o primeiro passo que vem à cabeça é sempre compressão com gás, né? Nós vamos citar também a eletrocoagulação e a termocoagulação. Mas, começar a falar sobre compressão com gás. Todo cirurgião, quando tem qualquer acidente vascular, aí, não só em cirurgia de levantamento de seio maxilar, mas como de maneira geral, aí, quando a gente tem uma hemorragia, a primeira coisa que vem à cabeça é quase que um reflexo, né? Pegar gás e fazer a nossa compressão lá com gás. Bom, isso é eficiente na maioria dos casos de implantodontia de uma maneira geral. Especificamente em seio maxilar, a gente tem uma dificuldade muito grande. Na verdade, duas. Uma, a parede lateral do seio maxilar é uma parede muito fina, na maioria dos casos. Em maxilas cada vez mais atróficas, essa espessura se torna mais fina ainda. Então, você vai comprimir gás, você vai comprimir
em cima de uma parede que você quer preservar, que você quer fazer um acesso delicado, você vai comprimir isso de maneira vigorosa de que maneira? Então, isso é um complicador grande. E dois, para que a compressão com gás seja eficiente, é necessário que a gente consiga visualizar bem de onde está vindo a artéria, de onde está vindo o sangramento, né? Onde está a artéria que está sangrando. E como essa artéria muitas vezes está passando, tangenciando o seio maxilar pela parte de dentro, ou então intraóssea, muitas vezes não é possível fazer uma compressão eficiente nesse tipo de situação. Então, a solução da hemorragia com compressão com gás fica bastante prejudicada. Eletrocoagulação, né, a utilização de bisturis elétricos aí, né, muito mais comumente utilizados em centro cirúrgico, tá? Mas que também podem ser utilizados aí com tranquilidade no nosso a nível ambulatorial. Só tomar os cuidados, as precauções necessárias para a utilização desse tipo de instrumento, mas eu diria que para esse tipo de sangramento, para artérias com calibre de 3, 4 milímetros, seria indispensável todo implantodontista ter esse investimento aí no seu arsenal cirúrgico. E a termocoagulação seria a solução, aí, última solução, última opção, né? É basicamente a mesma coisa que a eletrocoagulação faz, a cauterização, né? Só que ao invés de utilizar o bisturi elétrico, seria a utilização de um instrumental aquecido, aí, com lamparina, né? Ou com um maçarico cirúrgico também, aquecer um instrumental e tentar cauterizar ali esse vazio que está causando esse transtorno transoperatório. É algo que tem que ser feito com muito cuidado, né? Não pode ser realizado por pessoas inexperientes, né? Porque pode causar graves queimaduras no paciente, né? O auxiliar, nesse momento, tem que também ser muito experiente, porque ele precisa afastar e ele precisa te dar um campo muito preciso para que você possa cauterizar tanto com a eletrocoagulação quanto com a termocoagulação, para que você possa cauterizar pontual, né? E que o paciente não se mexa, não tenha nenhum tipo de problema para evitar algum acidente aí na realização dessa técnica. E as hemorragias pós-operatórias, né? Nós discutimos sobre o tratamento, sobre a prevenção pré-operatória e pós-operatória. Bom, é importante lembrar que o seio maxilar anatomicamente se comunica diretamente com a cavidade nasal, né? Por intermédio do ósseo, né? E tudo que ficou dentro do seio maxilar, em relação a soro, em relação a sangue, esses líquidos precisam ser drenados para algum lugar. E o que ficou dentro do seio maxilar vai ser drenado via cavidade nasal, né, via ósseo, para dentro da cavidade nasal. Às vezes o paciente nem sente esse pós-operatório, não relata nenhum sangramento, né? Isso vai direto para a parte posterior do paciente e ele engole isso aí sem nem perceber. Mas alguns pacientes têm uma hemorragia nasal importante no pós-operatório e é preciso que o cirurgião converse isso com o paciente e que isso fique bem explicado para que a gente não tenha nenhum tipo de contratempo, o paciente se assustar no pós-operatório, não me avisou, eu não sabia, aconteceu alguma coisa grave, e aí é importante deixar isso bem claro para o paciente nas consultas antes de realizar a nossa cirurgia. Bom, passando agora para o bate-papo sobre as patologias sinusais, né? Vamos dividir as patologias sinusais aí basicamente em sinusites e cistos de retenção, bater um papinho básico entre uma coisa e outra e falar um pouquinho sobre a infecção também. Bom, sinusite. A imagem tomográfica é clássica, né? A imagem da esquerda do vídeo é uma clara tomografia de um paciente doente, né, cometido por sinusite, né, em um dos seios é uma sinusite que traz o seio todo velado, né, e o outro parcialmente velado. As duas condições são
inicialmente impeditivos, né, de um tratamento imediato, né? Você primeiro precisa tratar, primeiro precisa tirar esse paciente dessa situação, para depois sim propor qualquer tipo de enxertia ou qualquer tipo de procedimento relacionado a acessar o seio maxilar. E o da direita seria o paciente ideal, né? Seria o seio limpo, né? Ali, sem nenhum tipo de secreção. Então, seria o que a gente busca para iniciar os nossos enxertias. Precisa ficar claro para o implantologista é que isso aqui a tomografia é uma imagem estática de um processo que é dinâmico. Então, o paciente pode fazer a tomografia e demorar aí 30 dias, 60 dias até o dia que ele fez a tomografia, até o dia em que ele marcou a cirurgia e foi possível realizar. 30 dias aí é um tempo razoável. E dentro desses 30 dias, o paciente pode ter uma imagem como essa da direita aqui, de um seio maxilar limpo, e alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho e durante a cirurgia ele vai apresentar a condição clínica compatível com a imagem da esquerda. Então, é importante, além do exame tomográfico, além do exame de imagem, é importante a arguição verbal, aí, principalmente no dia, né, ou no último bate-papo com o paciente antes de combinar a cirurgia, geralmente no dia anterior, no momento de passar a prescrição, né, pré-operatória, conversar, olha, teve algum evento de resfriado, está sentindo o nariz escorrer, está sentindo sintoma de gripe, alguma coisa do tipo. É importante fazer essa arguição para que a gente possa identificar uma mudança aí de condição. Bom, comentar sobre o cisto de retenção, né, sobre essa patologia diferente da sinusite, né. O cisto de retenção é um evento benigno no seio maxilar que forma uma cápsulazinha fibrosa dentro do seio maxilar, e essa cápsula é cheia de líquido, né? Um líquido completamente diferente do líquido drenado oriundo de uma sinusite, né? O cisto de retenção mucosa é extremamente diferente. A imagem muito mais bem delimitada, né? Circunscrita, né? Uma bolinha mesmo bem desenhada dentro do seio maxilar, tanto numa imagem tomográfica quanto na outra. A literatura, né? Esse é um artigo de 2008, trago só para ilustrar a remoção aí de um cisto de retenção mucosa, né? Nesse caso aqui removido inteirinho, a cápsula sem romper, com líquido dentro, né? E depois os procedimentos de regeneração, né? Aqui é uma membrana, material de enxertia, biomaterial e a membrana de cobertura. E trazendo para a nossa realidade, né? Como é possível manejar esses cistos de maneira eficiente nos procedimentos de levantamento de seio maxilar. Então, aqui um caso, a tomografia delimita aí o tamanho direitinho do seio, né? A gente já consegue prever de maneira muito eficiente com a tomografia o tamanho que a gente vai enfrentar, né? Acesso, descolamento amplo, aqui osteotomia realizada, uma osteotomia tradicional com broca 3018, né, formato ovalado, como o professor Renato já comentou, não vou entrar nesse mérito. A característica é diferente, depois do descolamento, nós optamos por remover essa parede óssea do meio da osteotomia ali, removemos essa ilhazinha óssea, para que a gente pudesse ter acesso a esse tipo de situação. A membrana intacta, né, e sem a parte óssea ali, para que a gente possa incisar essa membrana, para que a gente possa fazer o rompimento dessa membrana da maneira prevista. Antes de fazer essa incisão, a osteotomia auxiliar, que vai apoiar a sutura, já está feita lá em cima, então a gente já consegue perceber nessa região uma osteotomia, né, rompendo não só a parede óssea, como também a membrana. A incisão sendo realizada, a incisão da membrana, né, com bisturi. Essa membrana é extremamente delicada, extremamente fina, então aqui também tem que ser utilizado um bisturi delicado, uma lâmina delicada e uma incisão bem no meio da osteotomia para que possa ficar
já na hora da incisão a gente já possa prever o tratamento dessa perfuração de membrana que a gente está causando. Uma vez incisada, é só buscar o cisto de retenção mucosa dentro do seio maxilar, aí com uma pinça hemostática ou com uma pinça de dissecção. Esse seio normalmente não está aderido na mucosa, não é comum esse cisto estar aderido à membrana do seio, né? São coisas separadas ali, às vezes você precisa dar uma descoladinha e tal, mexe de um lado, mexe do outro, mas você consegue tirar o cisto de retenção com relativa tranquilidade. Uma vez removido, você tem aí um seio maxilar limpo, logicamente tem que lavar, né, aspirar bem o soro, lavar bem com bastante soro fisiológico. E você tem uma membrana elevada, uma estotomia já pronta, a membrana já é elevada, e você tem um problema, você tem a perfuração ocasionalmente causada aí pelo bisturi, mas que precisa ser tratada. Aqui só uma imagem printada aí do vídeo, né? Um pouquinho mais à frente eu vou exibir o vídeo da sutura, mas aqui a gente optou por sutura da membrana do seio maxilar, depois tratamento com membrana de PRF. O professor Renato já trouxe para vocês a nossa realidade, né? Dentro da nossa escola, as membranas de PRF, tanto quanto o stick bone também, misturado com um biomaterial utilizado em quase 100% dos casos. Nesse caso aqui, a membrana de PRF sendo posicionada, né, para auxiliar ali o vedamento da região após a sutura. E nessa foto aqui a gente já vê o caso pronto para receber implante, enxerto, o que quer que você queira colocar aqui. A gente já tem uma situação extremamente mais favorável. Nesse caso, o material de escolha foi o stick bone, né, o biomaterial, hidroxiapatita bovina aqui, junto com as membranas picotadas e o PRF fazendo o stick bone. Então, aqui, biomaterial sendo já totalmente acondicionado dentro do seio maxilar, membrana por fora de cobertura só para evitar impregnação no tecido mole, né? Só para complementar a técnica e, caso finalizado, sutura. Bom, e as infecções, né? As patologias sinusais pós-operatórias, digamos assim, né? Que essas sim são as que mais trazem receio para o endodontista, tudo que a gente busca evitar, né? As infecções pós-operatórias. Nesse caso aqui, uma imagem de um pós-operatório que fica claro que tem uma infecção clara, né? Tem secreção saindo, e ver que os pontos romperam, né? Teve decência de sutura, tudo que a gente não gostaria que acontecesse no pós-operatório de um seio acontece em alguns casos. Bom, vamos na literatura. Esse artigo aqui é um artigo que, a primeira vez que a gente lê o título, dá um choque, né? Dá um baque, e a gente pensa, bom, a primeira vez que eu li, eu pensei, bom, não quero mais fazer cirurgia de levantamento, né? Choque séptico e óbito após cirurgia de enxerto do seio maxilar para implante dentário. Então, o paciente veio a óbito em decorrência de uma cirurgia que a gente está falando no primeiro slide, que é extremamente segura. Né? Como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode acontecer? Então, esse artigo mostra, um artigo da Implant News, né, de 2011, e ele mostra a evolução de um paciente que, se não me engano, em 21, 23 dias, veio a óbito depois de uma cirurgia de seio maxilar. E eu acho importante deixar esse artigo nas nossas aulas de complicação, para que a gente entenda que, sim, a sinusite é fácil de manejar, o cisto de retenção é bem tranquilo de manejar, mas é extremamente importante a gente entender que a via de progressão de qualquer tipo de infecção dentro do seio maxilar é uma via de gravidade muito rápida. Então, não dá para dar bobeira, não dá para a gente ter casos onde o paciente apresente um pós-operatório ruim e a gente vai ficar fazendo aquelas trocas de
antibióticos empíricos e não deu certo com amoxicilina, vamos associar o clavulin, não deu certo com o clavulin, vamos trocar por um outro antibiótico sem saber muito bem por que está fazendo essa troca de antibiótico. Tá? Então, é mais um alerta, esse artigo não é para chocar, mas é mais um alerta para a gente entender que a cirurgia de levantamento de seio maxilar não é brincadeira e tem uma via de complicação muito rápida. Né? Aqui, imagens tomográficas removidas do próprio artigo. Se não me engano, essa tomografia foi realizada ali em torno de 20 dias após a cirurgia ter sido realizada. Né? Foi uma enxertia bilateral. Então, a gente vê que do lado esquerdo a enxertia correu tudo bem, né? O enxerto está lá direitinho, bonitinho, o seio íntegro. E do lado direito aconteceu tudo que a gente gostaria que não acontecesse com as nossas cirurgias. Né? O material de enxertia já não está mais presente no processo, né? Ou a gente não consegue ver ele bem determinado, e a gente vê um seio totalmente velado, aí, sinal clássico de uma infecção acontecendo aí nesse seio maxilar do lado direito. A gente vê também um dente envolvido ali no processo, né? Um dente que tem uma lesão possivelmente endopério ali, que pode ou não ter acarretado o agravamento desse caso aí. Então, é um artigo bem interessante para quem quiser ler um pouquinho mais sobre as complicações, fica a dica aí de buscar. Bom, falar sobre as perfurações, né, de membrana sinusal, que é o principal, né, o bate-papo que a gente mais vai conversar. É o que todo implantodontista, quando começa a fazer o seio maxilar, tem medo que aconteça, né? E realmente a prevalência, quando a gente vai na literatura buscar a prevalência de ocorrência de perfuração de membrana sinusal, a gente vê aí números de 25% até 40% de prevalência de perfuração. Então, é algo que a gente realmente precisa estar preparado, porque vai acontecer uma hora ou outra. Então, aqui só trazendo literatura, né? A perfuração da membrana sinusal pode sim interferir nos resultados finais, né? Tanto de taxa de sucesso, quanto na segurança do procedimento. A perfuração de membrana sinusal vai interferir diretamente em tudo isso. Então, é importante evitar quando possível e, quando não possível evitar, tratar da melhor maneira possível. Para ficar mais claro como ela ocorre, né, e a gente tentar bater papo sobre como evitar, é importante a gente dividir as causas principais da perfuração da membrana sinusal. Eu posso perfurar a membrana sinusal na hora de fazer a osteotomia, né? Então, com broca, qual tipo de broca, vamos conversar um pouquinho mais sobre as osteotomias. Eu posso perfurar na hora do descolamento, ou por perícia, ou por utilização de um instrumental inadequado para o procedimento. Essa perfuração pode ocorrer quando está associada à presença de septos, e a gente vê que a literatura correlaciona, né, a presença de septos diretamente aí com um índice maior de perfuração de membrana sinusal. Tá? Na hora da instalação dos implantes, pode acontecer a perfuração da membrana sinusal, ou por implantes acidentalmente jogados para a cavidade do seio maxilar, né? E isso também pode acarretar a perfuração da membrana sinusal, e nós vamos precisar não só acessar para remover esses implantes, mas saber tratar a membrana, como ela ficou depois de remover esses implantes, para que a gente possa continuar o processo aí de enxertia e tudo mais, sem necessidade de uma segunda cirurgia. Bom, retornando à tabelinha lá do artigo do Testório, né? Vou falar um pouquinho mais agora sobre a espessura da membrana, né?
a literatura mostra que a espessura da membrana sinusal ela vai variar aí, de acordo com que de paciente para paciente, né? E seria possível correlacionar diretamente aí membranas mais espessas, pacientes com membranas mais espessas com um menor índice de perfuração. Né? Quanto mais fina essa membrana, maior o risco de perfuração. E a presença de septos também, nós vamos discutir um pouquinho mais à frente. Falando agora sobre as osteotomias. As osteotomias, vamos dividir a nossa conversa entre formato, tamanho e tipo de acesso, discutindo primeiro o formato, o formato ovalado ou arredondado, como queiram chamar, a importância de discutir o formato arredondado ou ovalado é muito mais para evitar ângulos vivos. Então, esse é um acesso tradicional, feito à mão livre, né, com uma broca 3018, com caneta de alta, e esse acesso apresenta várias irregularidades. Quando a gente compara um acesso irregular com um acesso realizado com uma broca neurocirúrgica, é fácil de perceber que, ao realizar o descolamento no acesso da direita, a cureta vai passar por uma região de margem ali óssea com a membrana muito mais regular, o que vai facilitar muito mais o procedimento de descolamento. Então, é a osteotomia, o formato da osteotomia interferindo diretamente no passo seguinte, interferindo diretamente na hora de realizar o descolamento com as curetas. Então, quanto mais regular, quanto mais livre de ângulos vivos for a minha osteotomia, mais fácil vai ser a realização do descolamento da membrana com as curetas no passo seguinte. Né? E o tamanho? O que a gente tem para comentar? O professor Renato Aló já comentou sobre o tamanho da janela, né? A gente pode ter janela ampla ou janela reduzida, né? E o que a literatura traz para a gente de auxílio, né, na escolha. Esse é um trabalho de Baldini, né, e colaboradores, um trabalho bem interessante, em que ele chamou os acessos pequenos, de 1 centímetro, e acessos grandes, de 2 centímetros, né, as osteotomias. E ele comparou, né, o resultado aí dos pós-operatórios, os resultados estatísticos de segurança, né, e de ganho de material em acessos pequenos com os acessos grandes. Né? E o resultado foi que a redução da janela, das dimensões da janela, não afetou diretamente o procedimento. Bom, o que a gente tem de realidade clínica quando compara tamanho de acesso? Né? Mais importante do que a escolha do acesso, se você quer fazer um acesso mais amplo, para ter melhor visualização, para ter uma técnica mais facilitada, ok. Mas é importante correlacionar sempre osteotomia e descolamento. Então, se você buscou um acesso, uma osteotomia pequena, se você buscou brocas neurocirúrgicas ou acesso à mão livre mais pequenos, com tamanhos menores, você também precisa utilizar uma cureta menor. Já se você utilizou ou piezo ou broca também cirúrgica para fazer um acesso amplo, você precisa de curetas mais com a ponta ativa maiores para que isso permita um melhor descolamento. O tipo de acesso já foi conversado pelo professor Renato Aló, só lembrando, né? A gente sempre dá preferência pelas brocas diamantadas, seja para peça de mão, para caneta de alta. A utilização do piezo também, ela tem ganhado força aí, né? Apesar de não trazer um pós-operatório assim muito agradável do ponto de vista de edema do paciente, principalmente, e as brocas neurocirúrgicas. Essas sim são hoje, sempre que é possível, a minha escolha
na hora de realizar a cirurgia de levantamento de seio maxilar. Aqui é um vídeo, né, só mostrando, só retornar, mostrando a parte de elevação de osteotomia com o piezo, né? Então, como é realizada a osteotomia, sem que ela afete ou que possa gerar qualquer tipo de perfuração, o que traz uma tranquilidade muito grande para a gente trabalhar. O fato do pós-operatório do piezo ser um pouquinho pior, muitas vezes é atribuído ao fato de uma quantidade de soro muito grande ser necessária no processo, né? O piezo só funciona com uma quantidade muito grande de soro sendo utilizada. Então, essa é uma situação que tem que ser levada em consideração. O vídeo seguinte é um vídeo da membrana, né, do seio maxilar sendo manipulada também pelo piezo, né, e mostrando que o piezo em contato com o seio maxilar, com a membrana, ela não gera nenhum tipo de perfuração. Aqui o kit, o professor Renato Ló já mostrou, já entrou em detalhes aí, né, sobre os tipos diferentes de broca neurocirúrgica. Essas são as minhas prediletas, né? Então, as LS-AMAs. Isso não é algo novo, né? Isso já é utilizado há bastante tempo. Então, aqui a gente tem a literatura de 2012, trazendo validação aí para a utilização dessas brocas neurocirúrgicas na nossa técnica de levantamento de seio maxilar. A gente tem casos que eu ousaria hoje dizer que eu não conseguiria resolver, ou pelo menos não conseguiria resolver com a mesma eficiência, se eu não utilizasse as brocas neurocirúrgicas. Essa é uma cirurgia bem interessante, uma cirurgia aqui já uma cirurgia bem antiga, então as fotos não estão muito boas, mas dá para a gente perceber a osteotomia realizada com a SLA de 4,5, né, e aqui o implante instalado e já o enxerto posicionado, e a característica toda especial da região, né? Quando a gente olha ali o realce no soalho do seio maxilar, a gente tinha uma condição quase que de colocar um implante sem levantar seio na mesial do implante, e na distal a gente tem praticamente ali quase que o implante, ou boa parte dele, mais da metade do implante, em contato direto com o seio maxilar. Então, a necessidade de realizar um acesso muito pequeno, né, difícil de ser realizado pelos limitadores. Se eu chego muito para mesial, eu saio fora do seio maxilar. Se eu chego muito para trás, eu já tenho a raiz do molar ali envolvida. Então, o implante instalado, o acesso é tão pequeno que todo o material de enxertia tem que ser colocado antes, porque depois que o implante entrasse, o implante ia praticamente obliterar toda a entrada da osteotomia realizada, e você não conseguiria levar o enxerto para a parte de trás do implante. Então, enxerto colocado antes e caso finalizado. A literatura hoje mostra, quando a gente começa a conversar sobre cirurgia de seio maxilar, mostra uma tendência para estudar a angulação entre as paredes vestibular e lingual e tentar gerar classificações. Esse é um artigo de 2019 que mostra uma classificação topográfica, né? E aí em premolares e molares de maneiras diferentes, mas levando em consideração não só o ângulo formado entre a parede vestibular e a parede lingual, digamos assim, do paciente, como a relação das raízes também, com o seio maxilar, quando tem uma raiz dentro do seio, ou duas, e a ideia é que cada tipo de angulação dessa gere na indústria de materiais, né, curetas específicas para realizar cada tipo de procedimento nessas classificações diferentes.
o que não vai muito longe do nosso artigo que está norteando aí nosso bate-papo desde o início, né? Então, a angulação aí dessas paredes, quando ela é menor do que 30 graus, a gente tem uma prevalência de perfuração de membrana de 62%. Já quando essa angulação ela vai de 30 a 60 graus, essa taxa de perfuração de membrana cai aí para 28%. Então, uma diferença muito grande, né? Demonstrando clara ligação entre a angulação. Quanto mais amplo, quanto maior for o ângulo entre as paredes, mais fácil é o descolamento e menor vai ser a chance de perfuração. Essa parte de descolamento, o professor Renato Alós já discutiu bastante com vocês, só trazendo aqui mais algumas imagens ilustrativas. Lembrando que esse último movimento é bem importante, né? É importante que esse último movimento seja feito em 3 partes. Primeiro, na imagem da esquerda, um posicionamento para baixo, né, indo em direção ao soalho, depois um segundo movimento para dentro do seio maxilar, e aí sim um terceiro movimento na parede medial do seio maxilar, né, aí sim elevando a membrana de maneira definitiva. Comentar sobre a presença de septos. O artigo mostra 2 possibilidades. A divisão de um septo, quando ele divide a cavidade sinusal, é a possibilidade de realizar 2 pequenas osteotomias, né, uma anterior e uma posterior ao septo, ou a possibilidade de fazer uma única osteotomia envolvendo aí a parte anterior ao septo e posterior, para que possa ter uma boa visualização. Existem septos pequenos, né, que não dividem a cavidade, esses são até, às vezes, mais complexos de serem manejados, né? É importante soltar toda a membrana ao redor para que quando você chegue na região do septo, toda essa outra região aqui da osteotomia, toda a parte superior da osteotomia já esteja bem descolada, para que isso possa ser feito da melhor maneira possível. E quando a gente tem septos que dividem, né, a cavidade sinusal praticamente em 2 osteotomias, para mim, é sempre o mais indicado. Existe a possibilidade, assim como a gente utilizou a cirurgia guiada para fugir da artéria, existe a possibilidade de utilizar a cirurgia guiada para direcionar o nosso plano de tratamento quando a gente tem septos envolvidos. Então, aqui um casinho só para exemplificar o planejamento cirúrgico realizado, o guia cirúrgico, o acesso, a incisão, né, uma vez mais preservando a gengiva inserida, depois da osteotomia, descolamento, instalação do implante e posterior enxertia. Então, um caso bem similar ao caso da artéria, agora fugindo do septo, não fugindo mais do acidente vascular. Bom, o professor Renato Alós discutiu com vocês sobre o que utilizar, que tipo de enxerto utilizar, né? Eu não vou entrar muito nesse ponto, só ressaltando que a gente tem 2 possibilidades, né? Tem a possibilidade tradicional de só enxertia ou a possibilidade de enxertia mais implante. Então, os 2 caminhos, né? A instalação do implante ou a instalação do enxerto. Quando o seio maxilar, a ideia é só enxertar, o professor Renato conversou sobre as vantagens e desvantagens de usar o biomaterial, usar o osso autógeno, ou fazer uma combinação entre eles, utilização do PRF. Ele já discutiu bastante sobre isso aqui, mostrando só uma possibilidade e mostrando um pouco de literatura, né, sobre sempre fica essa discussão, é seguro, não é? Quando que a gente pode colocar os implantes juntos, né? O paciente sempre gosta de fazer uma cirurgia só, mas será que é seguro? Será que é possível realizar? Então, aqui um artigo de 2010, artigo do professor Marcelo Manso, que é uma referência aí, em reabilitação de região posterior de maxila. Então, 10 anos de acompanhamento longitudinal em 160 implantes
instalados simultâneos, né, com a elevação do seio maxilar em maxilas severamente atróficas. E o resultado, taxa de sucesso e de sobrevivência dos implantes aí é de 98,5%, 94,35%. Taxas que mais do que embasam a instalação dos implantes concomitantes ao procedimento de elevação de seio maxilar. Então, a gente pode concluir que é sim seguro realizar a instalação de implantes junto com a elevação do seio maxilar. E é isso que a gente faz no dia a dia, né? Esse é um caso realizado nos nossos cursos de pós-graduação. Então, um implante instalado, né? Um implante posicionado, e aí o enxerto sendo todo ele acondicionado. É importante aproveitar esse slide para lembrar que a ordem entre enxerto e implante é importante que a gente tenha bastante enxerto já em toda a região lingual do implante, né? Que a gente tenha uma quantidade de enxerto já jogada para trás do implante, porque uma vez que esse implante esteja em posição, nem sempre é possível distribuir o material de enxertia de maneira igual ao redor de todo ele, né? Então, aqui o resultado imediato antes da sutura, né, antes da membrana, o paciente com uma enxertia um prognóstico bem interessante. Mais um caso, onde o implante foi instalado de maneira concomitante, né, implante instalado e enxerto posicionado. Bom, e o tratamento? Quando a gente tem as rupturas, né, a ideia é falar sobre perfuração de membranas de seio maxilar e o tratamento. Masoneto, em 2009, trouxe essas recomendações, né, e a gente segue, em parte, o que é dito aqui com uma única modificação. Até 10 milímetros de perfurações, segundo o masoneto, perfurações com 10 milímetros ou menores, elas podem ser tratadas só com deslocamento, né, só com descolamento da membrana, membranas de colágeno. Aqui, quando eu coloco membranas de colágeno, obviamente que as membranas de colágeno hoje podem ser substituídas pelas membranas de PRF, sem o menor risco de ter alguma complicação com a utilização delas, né, e a sutura da membrana. E perfurações acima de 10 milímetros, a técnica recomendada seria a técnica do enxerto em bloco. Nós, da Certontologia, não temos como hábito realizar a enxertia em bloco dentro do seio maxilar, né? Então, em situações onde a gente tem uma perfuração maior do que 10 milímetros, a gente vai buscar, ao invés de fazer uma sutura de membrana, a gente vai fazer 2, 3, quantas suturas forem necessárias para que a gente consiga transformar essa perfuração de 10 milímetros numa perfuração menor e que aí sim essa perfuração menor seja capaz de receber uma membrana e associar as técnicas aí para conseguir realizar o melhor tipo de trabalho. Aqui mostrando o tratamento com membrana, né, a membrana sendo posicionada, né, vedando ali a perfuração, aqui uma visão clínica. E aqui a parte de PRF, né, a membrana de PRF pronta para ser utilizada e no lado direito já bom. Esse é um desenho esquemático mostrando o implante, mostrando o material de enxertia e mostrando a membrana de PRF posicionada lá, protegendo a membrana sinusal e uma membrana de PRF também recobrindo a nossa osteotomia ali para proteger também todo o conjunto. Então, esse é o resultado final esperado aí no nosso tratamento. Vamos para o caso clínico. Aqui é um caso onde o paciente teve uma perfuração gigante, né, uma perfuração grande, como visto ali no lado esquerdo, já tratada com uma sutura prévia, né, e ao suturar esse caso, ao suturar essa membrana, com certeza era uma situação maior do que 10 milímetros de tamanho, né, de perfuração. Ao suturar, a gente transformou em duas perfurações menores do que 10 milímetros. E aí, com a utilização de membranas de PRF, foi possível
resolver o caso. Aqui um vídeo mostrando a hora da instalação da membrana, né? A primeira membrana sendo posicionada. Nada acontece, o paciente continua, ao respirar, a não apresentar nenhum movimento, né? E lembrando que o movimento da membrana sinusal significa que a gente tem ausência de perfuração, né? Ou significa que a gente conseguiu tratar, quando a membrana volta a se movimentar, significa que a gente conseguiu tratar de maneira eficiente essa perfuração, né? Então o paciente está respirando e não está mais escapando ar. E segunda membrana posicionada, quando a gente posiciona ela para a esquerda, a gente vê que algo muda. Pronto, a membrana já grudou, a membrana SPRF já grudou na membrana do paciente. O paciente, ao respirar, volta a ter a movimentação, o que deixa a gente bem otimista para colocar a nossa enxertia e esperar sucesso. Técnica de sutura. Inicialmente, olhando o desenho esquemático, parece algo de outro mundo, né? Suturar uma membrana que a gente desde o início vem dizendo que é extremamente fina, né? Que é extremamente friável. Será que isso é tranquilo? Será que isso é fácil de ser realizado? Eu digo que é treino, eu digo que é extremamente possível. Aqui no caso clínico mostrando após a remoção de um implante jogado acidentalmente para dentro dessa cavidade sinusal, a gente recebeu o paciente, fez a remoção do implante e aqui a sutura sendo realizada. Normalmente eu gosto de suturar a membrana contra essa osteotomia auxiliar, contra esse buraquinho, realizado quase sempre com a broca 3018HL mesmo. Existe a possibilidade também na literatura de suturar a membrana contra a membrana. Eu já acho mais fácil suturar a membrana e utilizar o osso para contrapor ali, para apoiar isso e realizar a técnica de maneira mais simples. Aqui uma imagem, né, como vocês já viram antes a imagem, aqui o vídeo mostrando o momento da sutura do seio maxilar sendo realizada, né? Então, instrumentais delicados, né? Não dá para suturar, lembrando, o seio maxilar com porta-agulha grande, né? Tem que ter um porta-agulha com a ponta fininha, né? Então, a agulha primeiro passa a parte da membrana e aí depois, no segundo momento, ela vai ser passada lá na parte de dentro do seio maxilar novamente e sai na osteotomia auxiliar para que a gente possa fazer a nossa amarração cirúrgica e vedar inicialmente essa perfuração maior. Aqui tudo é feito de maneira muito lenta, né? Aqui não dá para correr, não dá para ter pressa para realizar esse tipo de procedimento. E aí já preparando para dar o nó cirúrgico e vedar a perfuração da membrana com a sutura. Fio reabsorvível, obviamente, porque a gente não precisa remover, né, para que isso fique bem fechadinho. Uma vez realizada a sutura, aqui já em outro caso, uma vez realizada a sutura, em casos onde a gente tem dilacerações grandes de membrana, né, a gente utiliza às vezes uma, duas, três suturas até em alguns casos, mas só para mostrar para vocês que é possível apoiar a membrana nessa osteotomia auxiliar e depois de um pouquinho mais de descolamento, você vai suturando, vai descolando um pouquinho mais. Quando você ganha um apoio, você consegue utilizar a coreta e reposicionar essa membrana sadia de maneira muito mais tranquila. E aí sim, posicionamento das membranas de PRF, obliterando, né, toda essa parte de ruptura de membrana, possibilitando, depois de muito descolamento, né, sutura, descolamento, reposicionamento de sutura, possibilitando uma cavidade capaz de receber o enxerto. Aqui a gente vê o enxerto, como o paciente foi para casa, né, a foto antes da sutura, aí, né, como estava o enxerto posicionado, e a gente vê uma radiografia com PO de 30 dias. O que esse PO de 30 dias mostra? Esse PO de 30 dias mostra que o paciente
manteve, né, toda a parte de enxertia posicionada. Se a gente tivesse uma ruptura e se essa ruptura tivesse permanecido no pós-operatório aberta ali, e o procedimento de sutura, o procedimento de colocação de membrana de PRF não tivesse sido eficiente, já no PO de 30 dias a gente veria uma condição desse biomaterial bem mais espalhado dentro do seio maxilar e possivelmente já até boa parte dele reabsorvido, perdido. Então, um PO de 30 dias totalmente compatível aí com o sucesso da técnica cirúrgica, deixando a gente bem otimista aí para o resultado final. Bom, concluindo, eu gosto sempre de trazer essa frase que a gente usou no primeiro slide, sempre trazer na conclusão também. A cirurgia de levantamento do seio maxilar é um procedimento seguro, com alto índice de sucesso, e sabendo tratar, sabendo manejar todas as complicações, mesmo com todas as complicações, a gente pode com certeza continuar afirmando que é um procedimento extremamente seguro. Algumas conclusões secundárias, né? A gente vê cada vez mais que a manutenção do espaço é muito mais importante do que o material utilizado, né? Então, grandes discussões aí sobre o que utilizar dentro do seio maxilar não são mais tão foco, né, da implantodontia de um modo geral. E a gente tem aí várias possibilidades, né? A utilização do PRF, que o professor Renato comentou bastante, utilização de biomateriais, utilização de osso autógeno, instalação ou não de implantes. Eu acho que dentro dessas duas videoaulas aí a gente passeou sobre as mais diversas possibilidades, né, de arsenal de técnica que a gente tem dentro dos nossos cursos de pós-graduação. Deixar os meus contatos, queria agradecer pela atenção. Esses são os meus contatos, estão à disposição para qualquer tipo de dúvida, né? E perguntas também pelo canal são sempre bem-vindas. Obrigado.